Olá você, este é mais um episódio da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. O jornal Maringá Post recebe os pré-candidatos para uma conversa sobre a nossa cidade aqui no VMark Studio. Toda a série de entrevistas está no nosso site, mas também você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. O Maringá Post está no Facebook, no Instagram, no X, no LinkedIn e agora no YouTube. E hoje nós recebemos o deputado estadual do Carmo, ele que é um dos pré-candidatos a prefeito de nossa cidade. Muito obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo. Eu que agradeço você, Ronaldo, agradeço o Vitor, pela oportunidade. Acredito que será um grande debate pela nossa cidade de Maringá e nós estamos colocando à disposição de vocês, da imprensa e também de todo o povo de Maringá. Comigo, nesta série de entrevistas com os pré-candidatos, o jornalista Vitor Ramalho, ele que é responsável pela editoria de política do Maringá Post e também produtor desta série. Victor, tudo bem? Olá, Ronaldo. Olá, deputado do Carmo. Olá a todos que nos acompanham. Mais uma vez agradecemos o deputado e o pré-candidato por aceitar o nosso convite. E já dando start aqui no nosso episódio de hoje, eu queria começar, deputado, perguntando para o senhor sobre a questão da segurança pública. Talvez seja a preocupação número 1 dos maringaenses. É inevitável a gente falar sobre propostas para Maringá sem citar esse eixo temático. E um diferencial que o senhor tem em relação aos demais pré-candidatos é que você já teve uma experiência efetiva nessa área como policial militar. Então, diante disso, a gente gostaria de ouvir um pouquinho do senhor. O que você avalia sobre a questão da segurança pública aqui em Maringá? Quais pontos que, na sua avaliação, precisam de melhorias nesse setor? Vitor, eu acredito que a segurança pública ela será um ponto focal nessas eleições de 2024. Nós estamos, o maringaense hoje, essa sensação de segurança hoje, ela está latente. E óbvio que a segurança pública, ela é uma responsabilidade do Estado, mas a partir da hora que o STF, a legislação permitiu que os municípios tivessem a sua guarda municipal, ele também compartilhou essa responsabilidade. Só que essa responsabilidade, ela vem uma série de consequências ao prefeito municipal também, uma série de responsabilidade ao prefeito municipal. Quando você arma o guarda municipal, quando você coloca ele abordando nas ruas de Maringá, quando acontece uma situação que o guarda municipal tem que ter uma reação, seja ela letal ou não, o prefeito municipal é responsável. E até hoje nós não vimos em Maringá um prefeito municipal que queira assumir essa responsabilidade. Esses problemas, sejam jurídicos ou administrativos. Só que, se você colocou na posição de ser o gestor da sua cidade, o povo te deu essa anuência para que você assumisse essa responsabilidade, você terá que arcar também assumindo as consequências caso assim houver. Maringá ela tem uma guarda municipal hoje composta de 80, 90 guardas municipais. É, eu, é, Armados hoje são na faixa de 25, mas não tem infraestrutura. Desde fardamento, a questão das viaturas da Guarda Municipal hoje, ela não está representada no policiamento preventivo. Nós temos que colocar a Guarda Municipal em evidência na cidade de Maringá. Eu acredito, o Ronaldo, ele pode andar pelas ruas de Maringá nos últimos anos. Eu, particularmente, nunca vi uma abordagem ou alguém que tenha notícia de uma abordagem da Guarda Municipal com blitz, junto com o CETRAN, aquele policiamento preventivo. E a área central hoje, o comerciante, ele fecha seu comércio às 6 horas, ele não sabe se ele vai chegar às 8 horas da manhã hoje, seu comércio vai estar da mesma forma que ele deixou lá para que atendeu as pessoas de Maringá. E nós temos esse objetivo. Hoje a lei da guarda, ela pode 200 guardas municipais. Eu vi que Maringá hoje começou-se uma escola, mas nós vamos chegar, a minha concepção é que nós teremos que ter 200 guardas municipal, porque, veja bem, se você vai ter a guarda municipal, que cuida da patrulha escolar, uma guarda municipal efetivamente que cuida ali das ações preventivas, e se você colocar por escalas de serviços, nós não teremos na rua 60 guardas municipais se nós atingirmos 200 guardas municipais. Só que, é claro que continuaremos cobrando o Estado, mas eu quero ter essa responsabilidade de ter a segurança pública, eu podendo estar nas minhas mãos, eu podendo locomover para onde eu queira, o lugar de risco, efetivamente estudar o mapa de criminalidade. A gente vê que a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles têm um bom papel na cidade, mas nós temos que parar e falar assim, vou cobrar o governador do estado.
Claro que nós continuaremos a cobrar, mas nós temos que entregar para a população essa questão da segurança pública. Outra coisa, Vitor, que acontece na cidade e no estado de São Paulo e em Guarujá hoje, os policiais militares, na sua hora de folga, eles fazem um convênio com a Prefeitura Municipal do Guarujá. A Polícia Militar, o policial, ao invés de fazer aquele bico que teoricamente é proibido por sua legislação, ele trabalha para o município. O município paga R$ 300, depende a envergadura do município financeira, o município paga para o policial militar. Todo mês mensal ele dá uma contrapartida para o Estado através do batalhão. Por quê? Porque ele vai acabar usando as viaturas, que hoje a infraestrutura do Estado não é problema. Viatura, eles têm viatura a mais do que tem número de policiais. O grande problema é o fator humano. Então, a minha concepção, até que os guardas municipais nossos, se a gente estiver em 2025 a prefeitura, existe a formação, que é um processo moroso de contratação, o aspecto financeiro da prefeitura também, que nós temos o limite prudencial da folha de pagamento. Nós teremos que reenquadrar isso. Nós poderemos fazer um convênio com o Estado do Paraná para que nós fizemos esse modelo. Ao invés do policial militar, na sua hora de folga, partir para a situação de bico ou ficar na sua residência, nós trazermos esse policial militar, arcarmos com o dinheiro do município e usar toda a infraestrutura da Polícia Militar. E isso não é o do Carmo que está inventando a roda, viu? Isso já acontece no estado de São Paulo, em Guarujá, e eu vejo que é um modelo assim, para a gente já resgatar de imediato a segurança pública, até que os nossos guardas municipais se formem e a gente colocar o setor preventivo em evidência na cidade de Maringá. Deputado, ao que parece, então, por sua proposta, a ideia, por mais que essa seja uma responsabilidade do governo do Estado, a segurança pública, é a prefeitura assumir o protagonismo da segurança pública, inclusive dentro do efetivo policial. Com certeza. Como eu disse logo no início da nossa entrevista aqui, esse negócio de eu ficar jogando a responsabilidade no Estado é muito simples para o gestor. Você tem que ser gestor da sua cidade, você tem que ser o prefeito municipal. E você tem a guarda que você consegue. Eu quero ter, inclusive pela minha experiência, eu quero ter o controle da segurança pública na minha mão. Vou continuar cobrando o Estado? Óbvio que eu vou continuar cobrando o Estado. Porque nós precisamos aqui, a Polícia Militar, a Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal, nós precisamos trazer a sensação de segurança de volta. Hoje, em Maringá, no mapa do crime, as pessoas estão parando aqui em Maringá. Está tendo crime, a mão armada nos bairros de Maringá. Isso há tempos atrás não acontecia. A responsabilidade da Polícia Militar, que é limitada também a 20 mil homens, aumentou. A formação da Polícia Militar, ela também é uma formação longa. Então nós precisamos unir as forças, mas o gestor da cidade de Maringá tem que ter a responsabilidade, o que nós não tivemos até hoje em todos os anos. A Guarda Municipal ela já vem desde 2004 com uma formação, passou-se 20 anos, passou-se prefeitos e prefeitos na cidade de Maringá, mas ninguém efetivamente colocou a Guarda Municipal. Aqui nós vemos aí a Praça Raposo Tavares, que eu penso assim, Ronaldo, os dependentes químicos, nós temos que dar a guarida e a responsabilidade da prefeitura. Hoje nós temos 60 vagas de dependentes químicos. Precisamos ampliar esse número, quadriplicar quase, efetivamente chamar a sociedade civil organizada, as clínicas de apoio, as igrejas que fazem esse trabalho, dar uma remuneração adequada, que hoje nós pagamos R$ 900. Agora, nós não podemos aqui se eximir da responsabilidade das pessoas que estão hoje na rua, tirar o traficante de droga, tirar as pessoas doentes, tirar os dependentes químicos, mas as pessoas que estão ali traficando, e isso só vai fazer o quê? Com abordagem juntamente com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar e também com a saúde pública. É uma força-tarefa, mas essa força-tarefa tem que acontecer, e nós não estamos vendo isso há vários anos na cidade de Maringá. Victor. Candidato, quando a gente fala de segurança pública aqui na cidade, tem alguns pontos-chave que já vêm no imaginário do maringaense. O senhor acabou de citar a questão da Praça Raposo Tavares, né? Também temos muitas reclamações de comerciantes da Rua Santos Dumont, mas nós também vemos reclamações das pessoas com relação à segurança nos bairros. Inclusive, se a gente olhar um pouco das estatísticas de crimes, a gente vai ver muita incidência de pequenos furtos ou até mesmo de homicídios nos bairros. Queria saber do senhor como que a gente pode fazer para levar a segurança pública de Maringá, seja através da PM, seja através da Guarda Municipal, para os bairros da cidade, né, para as regiões afastadas do centro. Como eu já citei, o nosso grande problema hoje da Guarda Municipal é efetivo e infraestrutura. A Polícia Militar é efetivo. Então nós temos assim, de imediato, assumiu o governo em janeiro de 2025. Primeiro a gente vai passar uma lei na Câmara para que a gente amplie essa contratação, chamar os guardas que já estão em concurso para existir a formação, que hoje nós não vamos atingir os 200 guardas municipais, acho que com a escola agora vai dar na faixa de 150, então nós temos aí
uma brecha para chamar mais 50 guardas municipais, mas eu vou buscar, junto essa contratação ao Estado do Paraná, para que a gente formalize o meio legal, como acontece, como eu citei, como acontece em Guarujá, e a gente já ter de pronto os policiais militares trabalhando na cidade de Maringá. Só que eu torno a dizer para vocês, eu quero efetivamente colocar a guarda na rua. Não tem como fazer segurança pública com viaturas de 2016 e 2, 3 viaturas patrulhando somente o centro de Maringá. Eu preciso dividir Maringá em 4, leste e oeste, e a gente conseguir colocar efetivamente a guarda. Policiamento preventivo, as pessoas têm que ver, as pessoas devem ser abordadas. O cidadão comum, ele não se incomoda de ser abordado pela guarda municipal. E nós não damos efetividade. E quando eu digo isso, não são os agentes. O gestor tem que assumir a sua responsabilidade junto e dar condição, tanto no aspecto moral, no aspecto de infraestrutura, para que eles consigam realizar um bom trabalho. Essa é a nossa vertente. Assim, pela experiência que eu tive de 16 anos na polícia, pelo que eu estou lendo sobre a segurança pública, esse modelo de Guarujá é esplêndido, os policiais militares conseguem aumentar a sua renda, conseguem vir trabalhar em proximidade com toda a infraestrutura da polícia militar, para nós, de imediato, seria crucial, mas o meu grande investimento será na Guarda Municipal. Deputado e pré-candidato à Prefeitura de Maringá, vamos falar um pouquinho agora sobre saúde. Hoje, Maringá tem uma fila de procedimentos seletivos que se estabilizou aí na faixa de 10 mil cirurgias, fora os exames e as consultas especializadas. É possível trabalhar para que a própria estrutura do município absorva e dê conta dessa demanda, na sua opinião? Eu acredito que esse chamado para a gente estar aqui para disputar a prefeitura, um dos grandes pontos também é a questão da saúde. Acho que desde eu me conheço por gente, eu vejo vários políticos dizer, olha, a saúde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E agora a gente vê outros grupos que tentam retomar a gestão da cidade, falando a mesma coisa que eles falaram em outras eleições. Então, o orçamento de Maringá, praticamente 3 bi, 2 bi 700 agora está previsto. Um investimento de 650 milhões, se nós dividíssemos aqui, colocasse R$ 1.000 por cidadão de maringaense, que nem todos usam a saúde pública, a gente veria que teria um gasto de 450 milhões. Então, assim, eu acho que, eu acredito que nós precisamos, primeiramente, fazer a prevenção da saúde pública. As nossas UBS, ela tem desde infraestrutura, que você chega hoje na UBS, você já tem uma sala 3x3 para você sentar para aguardar ser chamado para uma consulta. Então, nós precisamos trazer o servidor público, verificar hoje que a questão que hoje eu escuto muito servidor diz que não está faltando efetivo, faltando gente. O nosso grande problema, Ronaldo, em todas as áreas que eu estou citando para você, é a nossa questão da nossa folha de pagamento, que nós estamos assim, o limite potencial nosso está muito próximo de estourar. Então nós temos que tomar muita cautela. Hoje a prefeitura consegue fazer a contratação de serviços terceirizados, mas não consegue contratar o servidor. Aí vão dizer assim, o do Carmo ele é a favor da privatização, que ele é contra o servidor. Ao contrário, eu fui servidor público 16 anos, acredito que o servidor público bem remunerado, o servidor público reconhecido, até mesmo um gesto, quando você pega um telefone e você agradece o servidor público, ele entrega o trabalho quando ele é reconhecido. Só que aqui em Maringá, as UBSs hoje, o serviço preventivo, a saúde da família está faltando gente para fazer a contratação. Então eu penso que nós precisamos primeiramente trazer uma nova UPA para a cidade de Maringá, naquela região ali do Ouro Cola, que pega a Iguatemi, da urgência e emergência, chamar todos os hospitais privados e o hospital hoje, o municipal, para que a gente faça um grande mutirão, né, especificamente das cirurgias. Então, a organização, né, a tecnologia, ela vai ter que ser usada porque esses órgãos têm que se comunicar. Às vezes tem pessoas nesses 10 mil que você está dizendo que já fez a própria cirurgia no setor privado, mas não existe uma comunicação. Ela está constando na minha fila e constando na minha previsão de orçamento. Agora, com 650 milhões que serão aplicados, nós temos a obrigação de tentar amenizar essa fila, para não dizer que a gente vai zerar, para não entrar no mesmo erro que várias outras pessoas pré-candidatos colocaram, mas tentar amenizar. E não podemos hoje, a prioridade hoje tem que ser a saúde pública. Eu acho que é o grande foco também, junto com a segurança, as pessoas terem os seus exames, ter as suas cirurgias efetivamente prestadas pela Prefeitura Municipal. Vitor. Bom, candidato, você citou a questão da possível construção de uma nova UPA para ajudar a absorver essa demanda. Nós temos aqui em Maringá atualmente, ainda não está em funcionamento, mas a questão do Hospital da Criança, que inclusive o vencedor da concessão deve ser anunciado ainda nesta semana. Em uma entrevista que você concedeu ao Maringá Post no ano passado, o senhor citou, né, que para ajudar na questão da abertura do Hospital da Criança, você
estaria disposto a colocar recursos do próprio município para cobrir a contrapartida federal, caso ela não viesse. Nós estamos em via de anunciar o vencedor da concessão e essa contrapartida federal ela ainda não foi anunciada. O senhor mantém aquela proposta que você citou no ano passado, né, de botar recursos do município para o funcionamento do hospital? Vitor, na nossa vida pessoal e na vida pública, nós temos que ter prioridades. Nós precisamos fazer entretenimento da cidade de Maringá? Precisamos. Precisamos fazer obra? Precisamos. Só que se nós não tivermos saúde, nós não conseguimos chegar nesses dois pontos. Então, nós temos um orçamento, como eu disse, quase 3 bi, e nós vemos, pelo menos nos últimos tempos em Maringá, nós tivemos vários shows, vários eventos que custou para nós mais de 3 milhões aí, anual, isso. Claro que a cultura é importante, é óbvio que é importante. Inclusive, como eu já citei várias vezes, nós temos que priorizar a cultura local, os artistas locais, uma cultura que a gente consiga atingir nossas crianças. Agora, essa questão, 1,5 milhão para a Prefeitura de Maringá, aí 1,5 milhão do governo estadual, que já colocou, e 1,5 milhão do governo federal, pô, se não vir, Maringá tem capacidade e condição de fazer essa contrapartida. Então, se nós tivermos em 2025 junto à prefeitura, o Hospital da Criança ele vai funcionar, seja com o dinheiro do governo federal ou seja somente com o dinheiro do governo municipal e estadual. Eu acredito que nós temos um bom relacionamento com o governador do estado. Se nós tivermos que arcar esses 4,5 milhões, eu acredito que ele não vai se isentar da responsabilidade de entrar com 50% disso e a prefeitura de Maringá tem a capacidade financeira para fazer também. O grande problema do gestor público é querer inaugurar a obra e sair na foto. Fizeram o Hospital da Criança a toque de caixa, que conseguiram, porque o dinheiro para conseguir financiamento, para conseguir se você executar, é fácil. Agora eu quero ver você tocar. A pessoa não pensou que ele teria que ter funcionário, a pessoa não essa questão da iniciativa privada já tinha que ter conversa quando iniciou essa obra. Então nós estamos há 4 anos praticamente com esse hospital parado, uma infraestrutura belíssima, a região tudo esperando, porque hoje as nossas crianças têm que ser demandadas em Curitiba. Então, em Maringá, hoje, eu acredito que em janeiro de 2025, se nós assumirmos, nós vamos abrir o Hospital da Criança, seja com recurso estadual, seja com recurso municipal. Deputado, o senhor citou sobre a necessidade de uma nova unidade de pronto atendimento, já se comprometeu, inclusive, de tentar viabilizar, e eu gostaria de aproveitar esta questão e trazer um outro ponto que é o hospital psiquiátrico. A gente tem observado, inclusive no noticiário local, várias informações aí dando conta do fechamento do hospital psiquiátrico. Tem alguma proposta no seu plano de governo que contemple essa situação? Ronaldo, o Hospital Psiquiátrico, se eu não me engano, tinha uma lista de 30 mil assinaturas a favor desse hospital para que ele permanecesse aberto ou para que o poder público desse uma solução para esse caso. Ele é extremamente necessário. Nós temos 4 CAPs em Maringá, nós temos o Hospital Municipal que atende, mas não é na mesma linha que o hospital dava atendimento. O número hoje no Paraná e no Brasil está latente, essa questão de psiquiatria, inclusive com várias pessoas tendo problema de cunho até chegar a ponto de se matar. Então nós temos aqui em Maringá a responsabilidade, só que vejamos, o hospital psiquiátrico, e a gente tem que ser muito verdadeiro quando a gente está expondo para o público, era muito mais fácil eu chegar aqui, apontar dedo para a classe política, mas o hospital psiquiátrico teve um problema jurídico. A intervenção do hospital psiquiátrico, ele foi determinado, inclusive junto com a promotoria e o setor judiciário da cidade de Maringá. Nós precisamos sentar junto com esse setor, ver quais são os requisitos que foram exigidos do hospital psiquiátrico, para aí sim a força pública tentar ajudar o hospital psiquiátrico a cumprir aqueles requisitos para que desse o atendimento. O hospital psiquiátrico ele se confundia um pouco ali, a questão de leitos, com outros tipos de segmentos da saúde que ele atendia para receber o valor. Então houve uma confusão jurídica ali, pelo que eu colhi de informação. Óbvio que nós vamos sentar junto, como eu disse, eu vou chamar o setor, o Poder Judiciário, os responsáveis pelo hospital, o que depender do município de Maringá, junto ao governo do estado, nós teremos fazendo essa força-tarefa para reabrir, porque ele se faz necessário para Maringá e para toda a região nossa. Vitor. Candidato, mudando agora de assunto, falando um pouquinho sobre educação, um dos grandes problemas que a cidade teve neste eixo nos últimos anos foi a questão da fila de espera por vagas em creches. Essa fila que chegou a ser de mais de 5 mil crianças em 2017. Nos últimos anos ela se estabilizou, parece que a fila foi zerada.
mas ela foi zerada com a questão, né, um dos carros-chefes, né, que o município adotou para solucionar essa medida foi a questão dos credenciamentos da rede privada. Eu queria saber como que o senhor avalia essa medida, se essa é uma questão que você pretende adotar, né, como modelo de gestão, caso venha a ser prefeito de Maringá. Olha, o prefeito que assumir o mandato em 2025, ele vai ter que dar a continuidade pelo menos nos primeiros meses, no seu primeiro ano de governo. Nós estamos falando praticamente 4.000 crianças que foram alocadas nessas compras de vagas, teoricamente. Isso aí vem em virtude de uma exigência da justiça, que foi uma ação judicial que o prefeito tinha por obrigação cumpri-la. E como havia essa questão, esbarramos de novo no tal do limite prudencial da folha de pagamento. A construção, e fora que as construções, se nós começarmos hoje CMEIs na cidade de Maringá, é no mínimo um ano de construção se não houver empecilhos na licitação. Então esse modelo, não, qualquer gestor que vir assumir no primeiro momento, pelo menos no primeiro ano, ele tem que ser mantido, porque você vai, olha, vou cortar e as famílias que estão sendo atendidas. Agora, o governador do estado lançou agora o Criança Feliz, que ele está dando aos municípios que têm um alto índice de crianças e fora dos CMEIs ou creches, para que dê aporte para fazer a construção. Aqui em Maringá, alguns deputados já se movimentaram, eu acredito que nós vamos ter 4 ou 5 CMEIs já da construção, inclusive o que nós temos que verificar, Vitor, é que nós precisamos aumentar a arrecadação da nossa cidade para que a gente desafogue o limite prudencial para colocar as pessoas para trabalhar lá. Porque daqui a pouco nós vamos ter CMEIs construídos, mas não conseguimos contratar. Eu sou um defensor que os deputados federais nossos, eles deveriam, na questão da saúde e da educação, fazer um limite prudencial à parte dessas, não colocar eles, porque são as maiores pastas que demandam servidor. Aí quando ele coloca todo o serviço administrativo junto ali com o limite prudencial, ele acaba afogando as prefeituras, porque veja bem, a prefeitura pagou 54 milhões para compra de vagas, mas ele não pode contratar o funcionário porque a lei não permite que ele tenha 51%. Então, como a educação e a saúde têm um recurso próprio que vem lá, dinheiro do Fundeb, vem dinheiro per capita para a saúde, ele tem outros orçamentos que ajudam os municípios. Então, ele teria que ser separado do limite prudencial geral. E hoje, infelizmente, o gestor, principalmente na cidade de Maringá, que é uma cidade que tem um rendimento razoável de arrecadação, nós não conseguimos construir, mesmo que nós tivéssemos todas as escolas postas, nós não teríamos condições de fazer a contratação porque a lei não permite. Não capacidade financeira, capacidade pela lei que não nos permite. Então, de imediato, para ser direto à sua pergunta, nós teremos que manter no primeiro momento, mas nós não vamos abrir mão de fazer a construção e achar uma saída para que a gente consiga contratar os nossos servidores públicos para tocar esse trabalho. O senhor mesmo citou que o município gastou cerca de 54 milhões com a compra de vagas em creches entre 2021 e 2023. Ou seja, a compra ela custa caro, né? Por outro lado, a gente teve a inauguração de 2 escolas. O senhor, tanto ao falar a respeito da saúde quanto da educação, e lá atrás também, quando falou sobre aumentar o efetivo da Guarda Municipal, de alguma maneira a gente está dialogando com as questões que envolvem a folha de pagamento. Exato. Né? E a gente está no limite. O senhor acredita que, de alguma forma, a folha de pagamento ela cresceu demais nos últimos anos? É possível, quem sabe, fazer algum tipo de ajuste nesse sentido? Olha, quando eu falo da segurança pública, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Eu não posso contratar um vigia para andar armado na cidade e fazer segurança pública. Então, ali é crucial que eu consiga ter o guarda municipal efetivo e concursado. Em contrapartida a este modelo da compra de vaga, eu consigo achar essa brecha na legislação, que eu consigo entregar o serviço para a população, até que a gente faça uma readequação na questão financeira da prefeitura. Agora, realmente, Ronaldo, o serviço, como você disse, ele custa caro no primeiro momento, só que as escolas, essas terceirizadas, têm umas responsabilidades também, que é dar o uniforme para a criança, a alimentação, o material didático, a infraestrutura, inclusive a exigência é muito mais forte que os próprios CMEs da prefeitura. Nós precisamos reaver a questão da arrecadação da prefeitura municipal, para a gente abrir esse limite prudencial, para a gente desafogar essas questões. Como eu disse, a saúde de Maringá, hoje 700 milhões praticamente, de 15% nós podemos aplicar. A educação, nós temos recurso, sobra dinheiro teoricamente, mas nós não conseguimos passar para o nosso servidor, valorização do servidor e a contratação para desafogar o servidor na ponta.
Então, nós sacrificamos o servidor na carga horária, nos ajustes, porque a gente não consegue ter o avanço desse limite prudencial. E qual que é a forma? Só aumentando a arrecadação. Então, nós vamos precisar incentivar o comércio, dar dignidade para a cidade, retomar a zeladoria da cidade, trazer o investidor. Hoje mesmo nós temos um problema danado de voos aqui em Maringá, a terceira, essa pista de infraestrutura. Nós precisamos reinventar Maringá para que a gente impulsione o nosso comércio, para que a nossa folha aumente e nós conseguimos sair dessa tortura que é o tal do limite prudencial para a gente fazer a contratação do servidor público. Vitor. Candidato, ainda na questão da educação, outro problema que nós tivemos nos últimos anos foi a questão do atraso na entrega dos uniformes e também dos kits escolares para os alunos da rede pública. A questão, né, dos problemas no processo licitatório é uma queixa frequente, né, não só de Maringá, mas do Brasil. Os candidatos sempre mencionam essa questão. Queria saber do senhor se há algum meio de solucionar essa questão, né, de a gente não ter mais esses atrasos na entrega dos itens para os alunos e para as famílias. Na minha concepção, sim. Nós atendemos hoje na faixa de 30 mil alunos na cidade de Maringá, CMEs e escolas. Nós temos 119 unidades, que foram 2 desativadas hoje por reformas, então 117 unidades. Nós temos na faixa praticamente 6 mil servidores ativos na educação. Não tem como o professor começar um ano se ele não tiver o material pedagógico da criança. O grande problema é que essas licitações estão sendo feitas anual. E o processo licitatório, como demanda uniforme malha, matéria-prima, então hoje você leva a amostra, se ela for recusada, a pessoa tem prazo para recorrer e esses prazos são morosos. O nosso sistema do processo licitatório hoje do Brasil, ele é um sistema que amarra muito. Só que se a gente fizesse essa licitação para 2 anos, porque é previsível. O aluno do primeiro ano, ele só vai para o segundo ano. O aluno do berçário, ele vai subir um... Então você consegue prever quantos alunos estarão e ter pelo menos assim um respaldo para você fazer essa licitação de 2 anos. Outra situação é que nós só temos um almoxerifado central, que é ali próximo da rodoviária, nós não temos infraestrutura na distribuição. Então, se não chegar no tempo oportuno, praticamente encerrou esse ano letivo, eu já está com o meu sistema de entrega da prefeitura para levar nas 119 unidades. E se você dividir 30 mil por 119 unidades, são um número considerado por crianças ali. E são 2, 3 peças de uniforme, são mochila, tênis, material didático. Então, a logística da prefeitura, hoje ela tem que ser melhorada. Inclusive, na concepção, eu vou trazer essa parte, claro, se eu estiver lá em 2025, essa parte de logística será toda da Secretaria de Educação. Inclusive a questão lógica do quê? De manutenção dos prédios. Ou você vai precisar de uma trocar uma lâmpada, você tem que pedir para a Secretaria de Obra. Você vai fazer a manutenção do seu da grama, você tem que pedir para a Secretaria de Obra. Espera aí. Se o meu ano letivo ele começa em janeiro, eu preciso estar com a minha escola pronta e temos meio de férias, vai ser a Secretaria de Educação, que terá um setor dentro da Secretaria de Educação, que irá tocar tudo isso. Porque inclusive ela tem um orçamento próprio. Um orçamento que inclusive dá folga para ela fazer isso. Aí ela precisa do orçamento da Secretaria de Obras para ir trocar a lâmpada, para cortar o mato. Por isso que nós estamos vendo hoje muitas escolas com a manutenção precária, a escola começando com mato alto, a escola... E isso desanima o professor e os próprios alunos. A pessoa chegar a não ter o giz... Hoje as nossas crianças em Maringá, com essa questão de logística, não que a prefeitura não tenha, a prefeitura às vezes tem até licitado e comprado. Mas demora para chegar lá a carne, demora para chegar o arroz, às vezes. Então, e o governo do estado, eu venho aprendendo junto com o governador Ratinho, que muitas crianças hoje, inclusive na Coreia, assim, você tem que oferecer uma boa refeição nos horários adequados para que ela consiga ter um desenvolvimento melhor. Né? E tem muitas pessoas, tem muitos alunos ali que vão, às vezes, numa creche, num CME, inclusive pelo prato de comida. É difícil a gente falar isso, mas é verdade. Então, a logística da Secretaria de Educação, nós vamos organizar e vai ser feita toda pela Secretaria de Educação. Pelo menos se Deus me permitir estar lá, acabou essa situação de a Secretaria de Educação ficar dependendo de outras secretarias. Ela é autossuficiente financeiramente e autossuficiente com os servidores para tocar toda essa logística, ou não se reenquadrar nisso. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a infraestrutura e a zeladoria urbana com o pré-candidato deputado estadual do Carmo. E na sua última entrevista ao Maringá Post, o senhor comentou sobre o desejo de reabrir a usina de asfalto de Maringá, em uma gestão conjunta, inclusive com outros municípios.
Mantém essa proposta. Pode falar um pouquinho mais sobre a intenção de reabrir esta usina de asfalto? Ô, Ronaldo, em Maringá nós temos praticamente 2.200 quilômetros de asfalto na nossa cidade. 15 milhões de metros cúbicos aí. E nossa cidade tem 77 anos. Se nós não fizermos um planejamento, nós ficamos só apagando fogo. Ah, tem um buraco, eu recapo aquela rua. Quem gritar mais, vai levar. E nós temos que ter o planejamento. Só que hoje o metro cúbico de asfalto para as empresas colocar é R$ 800 o metro, nós estamos falando de 250 mil a cada 1 quilômetro. Eu me lembro que o governo do estado, em 2016, quando eu entrei, nós temos aquele problema do contorno sul, que está voltando, tá? O problema do contorno sul está voltando. Nós gastamos 12 milhões para recapar 12 quilômetros. É muito alto o valor do asfalto. Você imagina se nós tivermos que passar um recap nos 2.000 quilômetros da cidade hoje, quanto que nós gastaríamos? Então, esse consórcio, e esse problema não é só de Maringá. As cidades menores, devido à sua situação financeira, com os valores de custeio também de recebimento é menor que o nosso, eles também têm as dificuldades. Da mesma forma que nós temos o consórcio da saúde, nós poderíamos fazer esse grande consórcio. Hoje, se nós temos o custo, se é R$ 800 hoje, desse asfalto, com certeza eu já fiz pesquisa, nós baixaríamos para 50% a 60% deste valor, se nós tivermos esse consórcio público. E eu acho que eu acredito que é a grande sacada para que a gente conseguisse resolver a infraestrutura. Porque onde você vai hoje em Maringá, nós temos uma deficiência nessa questão. E nós tivemos aporte. O governo do estado aqui deu 12 milhões para o Contorno Sul. Quando eu falo governo do estado, os deputados estaduais de Maringá, e não só do Carmo, mas todos eles fazendo essa luta. Nós estamos com aquela agora. Demos 40 milhões para o prefeito fazer esse recap, mas as pessoas não conseguem ver porque a cidade é muito grande e é muito caro. Então, essa questão da usina, nós estamos buscando, nós temos uma usina aqui que está desativada, mas a princípio não precisaríamos ser a nossa usina, mas nós precisamos fazer esse consórcio para que a gente consiga baixar custo e efetivamente, hoje nós vamos estar na cidade de Maringá, vem aqui atender a cidade de Maringá, que seja 10, 20, 30, 40 quilômetros. Amanhã pode estar em Guaraçu, se os municípios da MUSEP aderirem, amanhã pode estar em Astorga. Com certeza, o nosso custo ele vai baixar uns 60%. Isso é fato. Então, eu acredito que essa é uma possibilidade de nós conseguirmos fazer o planejamento da cidade de Maringá para a gente retomar as nossas vias pavimentadas com qualidade e também a gente ajudar os municípios que estão em volta, que Maringá hoje é o polo e tem essa responsabilidade também. Outro ponto aqui que eu gostaria de citar, hoje nós temos na faixa de 350 quilômetros de estrada rural. Nós conseguimos, o que eu me lembre, o governo do estado, nós conseguimos fazer nesses 4 anos 9 quilômetros. Porque nós não tivemos esse incentivo tanto da prefeitura municipal em buscar esse recurso, e bem como os produtores da nossa cidade, eles cobram muito. Então nós não podemos esquecer que nós temos essa responsabilidade com os produtores rurais da cidade de Maringá, nesses 350 quilômetros, que hoje é tudo estrada sem condição alguma, com essas chuvas que está dando agora, de fazer o tráfego dos nossos caminhões que ali fazem. Então nós vamos retomar. E o governo do estado, ele teve muito recurso nesse sentido, que nós poderíamos ter aportado na cidade de Maringá. Vitor. Candidato, ainda na questão da infraestrutura, Maringá enfrentou nos últimos anos problemas no andamento de obras, né, que ou atrasaram bastante ou foram paralisadas. A gente tem um exemplo da reforma da rodoviária, né, que está prestes a completar 3 anos e meio. Também temos a questão do centro esportivo da Vila Operária, que a obra foi retomada agora, mas ficou 2 anos paralisada. Eu queria saber do senhor o que a gente pode fazer para cuidar para que as obras em Maringá elas iniciem, tenham um andamento esperado. Primeiramente, nós temos que fazer um edital com condições severas para que essas pessoas que participam desse pleito iniciar e terminar. Hoje eu estou vendo que as pessoas estão pegando por um valor, quando ele coloca o tapume, ele já pede o tal do aditivo. Aí a prefeitura não dá o alinhamento de preço por circunstância ou outra e fica essa grande briga jurídica. Em Curitiba, eu falo que essa experiência que eu tive de deputado estadual é um grande aprendizado, que o governador ele pegou um estado muito semelhante que estava Maringá, obras paradas, nós tivemos a questão das concessões das rodovias que estava lá tramitando juridicamente, ele chamou todo o Poder Judiciário e falou, eu preciso de vocês, para que a gente consiga fazer um TAC essas empresas, para que a gente consiga realmente responsabilizar a curto prazo, né? Óbvio também que nós temos que ter alguma prioridade. Eu vejo Maringá, vamos construir um novo terminal rodoviário, urbano que seja. O nosso terminal tem 25 mil metros, para que nos serve, literalmente? Um terminal aberto, com os banheiros hoje a gente vê prostituição, tráfico de droga,
a integração do transporte precário. Nós fizemos na Avenida Morangueira aquelas vias que dá acesso para que o ônibus tivesse mobilidade urbana mais rápida, com 2 grandes terminais que não servem para nada, não tem nada lá. Então nós estamos gastando dinheiro público de vários anos. Eu vejo pessoas dizendo assim, nós fizemos. Efetivamente, o que serviu para o povo de Maringá? O que ajudou o povo de Maringá? Então, essas obras em Maringá, eu vejo que nós precisamos trazer o povo para a discussão. Vai ter um terminal em Maringá? Vamos chamar o povo para discussão. A Câmara Municipal está aqui. Hoje nós temos formatos de plebiscito, porque as pessoas decidem por si só, às vezes nem utilizam o transporte público, fazem uma obra como essa do terminal que tem várias falhas e foi um valor imenso, seja financiamento, seja dinheiro público ali. Então nós vamos rever, só que nós vamos chamar o Poder Judiciário, principalmente se a gente pegar algumas obras que estão paradas, como lá, eu vi hoje que abriram lá os tapumes do Centro Esportivo da Vila Operária. Aí eu tô com Vila Operária há 3 anos parado e vou falar de Prainha. Porque ali também é uma espécie de lazer. Então vamos já pegar o que está mais simples para a gente resolver, vamos sanar esses problemas, inclusive setorizar nos bairros de Maringá, que às vezes a população, como é que vai chegar nessa prainha se não tem nem transporte público adequado para ela chegar lá? A questão do entretenimento no próprio bairro não funciona. Então nós vamos fazer essa força-tarefa junto com o Poder Judiciário e essas empresas que estão pegando editais aqui na cidade de Maringá, com essa previsão de aditamento ou alinhamento de preço, nós temos que ter punição severa para que isso não aconteça mais. Outra questão frequentemente lembrada é a da zeladoria urbana. As pessoas hoje reclamam que a cidade tem uma aparência suja, né? A gente teve, inclusive, recentemente um contrato emergencial do município para limpeza de praças, de vias públicas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da limpeza pública, como cuidar da limpeza. Nós temos, inclusive, a área central da cidade, que é o espaço, inclusive, que recebe, né, todos os visitantes da nossa região, também bastante suja essa área central. Fale um pouquinho para a gente sobre a sua proposta, sua visão no que diz respeito à zeladoria urbana. Tudo que nós tocarmos aqui em todas as pastas, nós vamos sempre voltar no tal do limite prudencial, porque tudo demanda contratação de servidor. Como eu disse agora, se nós tivermos a pasta como a educação, a saúde, que tem os seus orçamentos próprios, orçamentos volumosos, eles serem responsabilidade pela sua manutenção, desafoga o nosso servidor da pasta que é da zeladoria da cidade, porque eles cuidam. Hoje a Secretaria de Obras lá, ele vai lá e tem que fazer manutenção na Secretaria de Educação nos postos de saúde. Ele tem que fazer manutenção na sala de aula de educação. Só nisso aí demandou todos os nossos servidores. Aí quando sobra tempo, nós vamos colocar o servidor para fazer a limpeza do centro, para fazer as podas de árvore. Então nós temos que estudar essa questão de zeladoria da cidade. Eu acredito que, inclusive, essa contratação, eu não vi ainda nenhuma empresa fazendo isso. Só escutei a notícia que houve essa contratação emergencial. Só que nós vamos, junto com os comerciantes da cidade, nós vamos fazer um cronograma de trabalho. Primeiro, eu não posso fazer manutenção no centro da cidade durante o dia no comércio. Não posso. Então eu teria que pegar os nossos servidores públicos, tirar essas responsabilidades de outras secretarias, as secretarias que têm o seu valor financeiro e a sua independência financeira, fazer as contratações, seja terceirizado ou não, para não entrar na questão da folha de pagamento, e alocar os servidores públicos nessa manutenção na área central e bem como a manutenção dos bairros. Se nós conseguirmos elevar a arrecadação da cidade, conseguimos afogar a folha de pagamento, fazer a contratação dos servidores. Se isso não acontecer, infelizmente, nós temos que fazer a contratação emergencial, principalmente nos primeiros meses de governo, para a gente resgatar essa sensação de limpeza, zeladoria, no aspecto de segurança em geral da cidade, e aí sim organizar a máquina pública, como eu disse, pegando as secretarias, cada um assumindo a sua responsabilidade e liberando o servidor público para fazer só aquela manutenção preventiva. É como você contratasse na sua casa, você tem uma pessoa para fazer a limpeza e a cada uma vez no mês você contratasse uma empresa para fazer aquela limpeza grossa. A gente consegue dar conta e organizar isso. Candidato, ainda na questão da zeladoria urbana, outro problema crônico que Maringá enfrenta é com relação ao manejo das árvores. Nós já mostramos aqui no Maringá Post casos de pedidos de remoção que aguardam na fila há mais de 10 anos. Algumas árvores até caem antes do município conseguir fazer a intervenção. Hoje nós temos uma fila de pedidos de remoção de árvores já com laudo que ultrapassa as 4.500 árvores. Queria saber do
discutindo um pouquinho o que o senhor pensa, né, de como cuidar melhor do manejo das árvores aqui em Maringá. Nós temos em Maringá mais de 150 mil árvores catalogadas. Primeiro, nós precisamos um plano de manejo eficaz, inclusive, se eu não me engano, escutei que a UEM faz esse trabalho. Mas a questão das árvores que já estão liberadas pelo servidor público de carreira, pelo engenheiro ambiental, nós temos duas vertentes. Quando eu estava vereador na cidade de Maringá em 2016, nós colocamos uma lei que, após o engenheiro concursado da prefeitura fizesse a liberação desse corte da árvore, as pessoas, os contribuintes, poderiam contratar uma empresa devidamente cadastrada pela prefeitura. A mesma empresa, de repente, que a prefeitura contratou para terceirizar. Se ela está habilitada pela prefeitura para terceirizar, automaticamente, e já tem um valor específico, automaticamente o munícipe pagaria até próximo valor que a prefeitura pagaria. Só que se ele tem essa condição financeira, ele conseguiria agilizar. E a gente viu uma pesquisa que a gente fez à época, várias pessoas querem ter essa condição, mas a prefeitura nunca fez esse cadastramento dessas empresas. Nunca colocou essa opção para as pessoas. E além da responsabilidade, a prefeitura está gastando 3 milhões, praticamente 3 milhões de anos de indenização. Então, esses 3 milhões que você paga em indenização seria muito mais eficaz, eu acredito que a gente não gastaria isso, para que a gente desse um grande avanço nessa questão da poda e do corte dessas árvores já autorizada pelo técnico. Então, como eu disse, nos primeiros meses, se eu, sim, eu tiver essa possibilidade, nós vamos dar eficácia para essa lei que já existe, cadastrando as empresas, contratando as empresas também para que a prefeitura faça. E óbvio, como eu falo, quando eu vou liberar o meu servidor público de algumas atividades que eles fazem em secretarias, educação, saúde, eu vou ter o servidor público eficaz. E fora que a prefeitura hoje não tem os equipamentos necessários, caminhão, infraestrutura, para fazer esse serviço. E o governo do estado, há tempos atrás, através da Secretaria Nossa do Meio Ambiente, ela deu vários caminhões a custo zero, inclusive eu trouxe um caminhão na época para fazer a limpeza urbana, e nós conseguimos fazer, pelo bom orçamento que nós temos com o governador Ratinho, fazer esse grande renovação dos nossos equipamentos para que a gente dê condição ao servidor público. Muito bem, nós estamos conversando aqui nessa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá, com o pré-candidato e deputado estadual do Carmo. E a gente tem aberto espaço para que o nosso leitor, pelas redes sociais, interaja com a gente e envie, inclusive, algumas sugestões, algumas perguntas para a nossa conversa. E eu gostaria de passar para o Vitor, quem sabe trazer aí o primeiro questionamento que foi deixado ali no nosso Instagram. Muito bem, candidato. Apenas para contextualizar um pouquinho a questão, né? Maringá hoje tem 34 secretarias municipais. Entre os maiores municípios do estado, é o segundo em maior quantidade de secretarias, né? Só perde para Curitiba. A pergunta que chegou para a gente é se você pretende manter o atual número de secretarias municipais em um eventual governo. Olha, eu não pretendo manter as 34 secretarias, vamos fazer uma redução drástica, porque o próprio estado do Paraná, se não me engano, tem 25, e o governador fez algumas secretarias agora. Então, claro que tem algumas secretarias pragmáticas, Secretaria da Mulher, da Criança, hoje é muito difícil, Secretaria do Deficiente eu vi que foi montada, são secretarias assim, que sensibiliza muito se você houver um corte drástico, mas algumas secretarias, principalmente aquela secretaria que foi montada, a de Obras e a Celurb, a gente já faria uma secretaria só. Eu pretendo também fazer uma secretaria de segurança pública, né, juntando algumas duas secretarias. Então, efetivamente, Maringá, no nosso futuro governo, nós vamos reduzir drasticamente o número de secretarias. A gente recebeu a pergunta sobre mobilidade urbana. Muitas pessoas questionam a respeito da quantidade de radares, o volume de multas que nós temos também na cidade. Gostaria que o senhor avaliasse essa questão para responder o nosso leitor, mas eu vou aproveitar e acrescentar uma pergunta, porque pouquinho atrás, aqui no nosso bate-papo, você citou inclusive a questão do terminal urbano e falou um pouquinho da dificuldade, né? Sinalizou a dificuldade que a gente tem com a integração no transporte público. Então, gostaria que falasse um pouquinho sobre a questão da mobilidade, dos radares, e aproveitasse e trouxesse, quem sabe, um pouquinho seu olhar para o problema que hoje a gente tem do transporte público, que, por sinal, acaba desestimulando boa parte dos cidadãos a usá-lo justamente pela morosidade, pelas dificuldades que o cidadão encontra. A questão dos radares, vou começar pelos radares. Eu me lembro quando eu fiz
curso da Polícia Militar e nós estudamos essa questão de trânsito, os radares eles devem ser alocados em lugar em situação de risco ou situação que tem um alto índice de acidente. Então, todo radar que tem na cidade de Maringá ele deveria ser acompanhado e ficasse exposto a algum órgão público que a população tivesse esse acesso. Aqui morreu tantas pessoas, aqui está tendo tantas batidas e aqui tem tantos pedidos. Porque eu ouvi dizer, eu ouvi por notícia que, mas a gente colocou radar porque a população pediu. E a gente não vê isso, a população criticando. E os radares de Maringá, tivemos 40 milhões de arrecadação. Se você for olhar a sinalização horizontal, vertical hoje de Maringá, as faixas no centro da cidade, elas deveriam ter, por valor que nós temos aportado de arrecadação de multa, deveria ser um espetáculo. Na própria Avenida Brasil, na Vila Operária, você começa com um radar de 50 por hora, a 200 metros tem um radar de 40 por hora. A população, ela não fica até brava, porque o radar você acaba tendo uma meia-culpa, porque você... Mas cadê a sinalização para me orientar? Cadê as campanhas educativas que tem? Quantas vezes você assistiu a algum lugar, ou vocês também que são da imprensa, ver alguma campanha nesse sentido, da divulgação do porquê do radar, o porquê também a educação de trânsito? Esses valores que a gente que é na arrecadação de malha, primeiramente nós vamos ser mais claros, nós vamos estudar cada ponto de radar. Se precisa, por quê? Não adianta eu fazer um discurso aqui como candidato, sem estudar um pouco a máquina pública, sem entender o contexto, porque eu vou falar assim, que a gente já ouviu esse discurso lá atrás. Aí quando virou gestor, colocou mais 50, é porque o povo pediu. Aí é mais fácil. Então nós vamos estudar cada ponto dos radares em Maringá, e será amplamente divulgado o porquê de cada radar, se assim houver necessidade desses 90 pontos, que a nossa intenção é realmente colocar só em ponto que há índice alto de acidente, índice alto de algum evento de trânsito ali, para que a gente dê as respostas para o povo. Sobre a mobilidade, eu estava estudando, Ronaldo, um formato lá em Fortaleza, se eu não me engano, que é a questão do formato por aplicativo. Aqui em Maringá nós sabemos que hoje é a realidade os motoristas de aplicativo. As pessoas tentam esconder esses profissionais, mas é a realidade. Quando você chama um motorista de aplicativo, no período da manhã, nos períodos de pico, você leva uma ou duas pessoas no máximo que tiver naquela casa. Em Fortaleza, eles chamaram as empresas que têm a concessão dos ônibus e chamaram os motoristas de aplicativo e colocaram vans. Claro que tem ali, existe uma força-tarefa e as vans são vistoriadas, tem uma questão de ano, como é feito no Uber, é uma fiscalização tremenda. E as pessoas integraram o sistema deles de transporte. Se a pessoa paga, hoje está 4,80 aqui em Maringá, porque teve um subsídio de 30 milhões. Se a pessoa paga 4,80, ela vai pagar também 4,80 com o mesmo aplicativo que ela usa no transporte coletivo, sistema integrado. Então, para as horas que não são de pico, que é óbvio que nas horas de pico você tem que ter a faixa para que o ônibus adequado. Ao contrário do que foi feito na Morangueira, eu faria simplesmente uma sinalização naquele horário, das 6 às 9 horas. Aqui é ônibus. Com radares, com as pessoas, porque a hora que começa a notificar, a pessoa começa também a ter a educação de trânsito. Eu não sacrificaria todo o comércio para ter aquela ficha, ficou aquele coisa sufocada, aqueles terminais, como eu já citei aqui, e prejudicou todo um comércio e não tem efetividade nenhuma. Com todo o respeito, quem fez aquela obra não tem efetividade nenhuma. Então nós vamos fazer faixas nos horários de pico para que os ônibus consigam, e nos horários onde que não tem demanda, que são mais amena, a gente poderia, um estudo que eu estou vendo até para levar para o plano de governo, é colocar esse sistema de aplicativo, mas não simplesmente só dos Uber carro. Porque o Uber carro hoje, o nosso trânsito afoga por quê? Choveu, as pessoas não conseguem chegar no ônibus, o ônibus lotado, ele vai pedir o aplicativo. Aí o trânsito vira um sufoco, a nossa mobilidade vira um sufoco. Então nós não podemos esconder o problema, nós temos que trazer soluções. Em Fortaleza está funcionando muito bem, gostei do modelo e estou estudando para que a gente traga no plano de governo. Muito bem. Nós vamos ao último questionamento, Victor. A última pergunta. Candidato, para fechar, uma pergunta que chegou para a gente, inclusive você citou ao longo da entrevista sobre a questão da prainha. O projeto da prainha, até o momento, acabou não saindo do papel, e a pergunta que chegou para a gente é se, caso eleito, você pretende levar esse projeto adiante. O que eu pretendo é acabar o centro esportivo da Vila Operária, equipar todos os nossos centros esportivos, porque eu falo, a nossa população ela tem que ter entretenimento, inclusive os centros esportivos hoje ele tem as aulas para os nossos jovens, tem cursos ali de várias modalidades de esporte. Então, olha, neste momento, eu acredito que Maringá, inclusive, o Vitor, Maringá tem uma capacidade financeira de endividamento de 370 milhões.
Nós pegamos, foi liberado pela Câmara 200 milhões, que eu não sei se foi utilizado todo. Nós já tínhamos um financiamento de 80 milhões. Nós tínhamos outro financiamento. Eu sei que nós, assim, a nossa capacidade de endividamento tá no limite. O gestor hoje, o próximo gestor tem grande dificuldade. Ah, Maringá é rica. Não é bem assim. Nós temos 2.700. Se vai 400 milhões para Maringá Previdência. Se vai 650 milhões para a saúde. 550 milhões para a educação e 50 para a folha de pagamento, nós estamos devendo já. Nós não temos 10% de capacidade para que a gente faça o desenvolvimento da cidade. Essa próxima gestão, se nós não pegarmos todas as forças políticas, eu me coloco nesse contexto, prefeito ou não, que eu sou deputado estadual e continuarei caso o povo assim não decida, nós vamos ter que usar muitos governos federal e do estado e a influência dos nossos deputados. Qualquer investimento da cidade de Maringá hoje, ela não consegue fazer mais endividamento. Que fique muito claro isso. Se eu for fazer qualquer obra em Maringá, eu estou falando do ZUPA. O ZUPA eu tenho que fazer um convênio com o governo federal. Explicar que a cada 100 mil nós podemos ter um UPA, nós temos 400, temos só 2 UPAs, eu vou ter que fazer essa defesa junto com os nossos deputados federal. E os nossos deputados estão propensos a isso. Tem que só abrir a prefeitura. Acabou a eleição, acabou essa questão partidária, acabou essa questão de ideologia, nós vamos para a metodologia. Trabalhar o método para que a gente consiga. Então a prainha não tem espaço financeiro para fazer também. Não é que eu não queira. Eu tenho que terminar as obras que estão e arrumar a questão matemática mesmo para a gente dar seguimento na infraestrutura. Zeladoria que vai demandar um valor, esse negócio do asfalto que eu disse para você, por isso que eu preciso economizar fazendo esse consórcio com os municípios. Então a responsabilidade do próximo gestor ela é muito grande e nós estamos com muita vontade de assumir essa responsabilidade e fazer, né? Precisamos, como eu disse, acho que como diz o nosso governador, eu vi ele falando na entrevista, que o Brasil ele foi conduzido por várias gerações e respeitamos e deu sua contribuição. Agora nós não podemos se eximir da responsabilidade. Eu acho que o meu grupo político é de 2016, eu falei que até com o Ronaldo, falei que ele foi a primeira pessoa a me entrevistar quando eu ganhei para vereador. Nós temos essa responsabilidade de abrir o debate da cidade de Maringá. Vários pontos que eu estou trazendo aqui, como outros candidatos, é esse debate que vai fazer a construção da cidade. Porque se a gente aclamar alguém prefeito aqui, não tem compromisso com ninguém. Então nós não podemos aclamar prefeito. E a população de Maringá, eu vejo que ela não decidiu nada. Ela está em dúvida, quer escutar as pessoas. Ela vai ser mais criteriosa agora para decidir o seu próximo prefeito. E nós estamos colocando esse contexto para a sua avaliação. Do Carmo, muito obrigado pela sua disposição de conversar com a gente no Maringá Post. Foi um prazer recebê-lo aqui nesta série de entrevistas com os pré-candidatos. E aí, efetivando, inclusive, sua candidatura a prefeito, certamente voltaremos a conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e fico muito feliz para que vocês estão preocupados com a cidade de Maringá, porque quando vocês colocam aqui os candidatos para debater a cidade, vocês estão ajudando a nossa população e ajudando a nossa cidade. Como eu disse há pouco, nós não podemos aclamar ninguém prefeito e são esses debates, por isso que eu me coloco nesse contexto. Minha situação era muito confortável, Ronaldo, de permanecer deputado, inclusive vivo um bom momento, líder da minha bancada, tesoureiro do maior partido, terceiro maior partido do país, mas como eu nasci nessa cidade, eu não posso me eximir dessa responsabilidade de abrir o debate e me colocar nessa condição também. Eu agradeço vocês e parabéns pelo trabalho de todos vocês aí. Victor? Bom, também agradeço, deputado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter se proposto a falar com a gente. Voltaremos a nos falar em breve, com certeza. Agradeço o Ronaldo também, agradeço a todos que nos acompanham. Nós tivemos aqui a participação do Victor Ramalho, ele que é o jornalista, responsável pela editoria de política do Maringá Post, produtor desta série com os pré-candidatos. O jornal Maringá Post recebe os pré-candidatos para uma conversa sobre a nossa cidade aqui no VMark Studio. Toda essa série de entrevistas está no nosso site, mas você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais. O Maringá Post está no Facebook, no Instagram, no X, no LinkedIn e agora no YouTube. Hoje recebemos o deputado estadual do Carmo, ele que é pré-candidato pelo União Brasil. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado.